Hoje a gente vai falar de filme de terror aqui, mas não é qualquer tipo de filme, não. São filmes que muita gente considera como terror social ou horror social, e é justamente isso. Eles não ficam só dentro da tela, mas fora da tela também. São filmes que são importantes, né, para a gente refletir, para a gente evoluir. Hoje eu tenho uma participação, uma convidada especial aqui no canal para me ajudar a falar sobre isso. Então, fica ligado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre 6 filmaços de terror, mas que são filmes muito importantes. Eu até arrisco dizer que são alguns dos filmes mais importantes do gênero e do cinema de modo geral, lançados nos últimos anos. E eu tô com uma convidada mais que especial, que é a Carissa Vieira, que é a minha colega aqui do YouTube também, tem o canal dela, Carissa Vieira, que eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição, que é uma entusiasta, assim como eu, uma especialista acima de qualquer coisa de filmes de terror. Carissa, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Acompanho desde que você criou o canal, acredita? Você não me falou isso, você tá revelando agora. Tem muito tempo, então? Nossa, faz tempo mesmo. Alguns anos. E fala aí, eu tô te acompanhando já tem algum tempo também, e você fala muito, né, sobre, não só sobre terror, horror, fala de outras coisas também, mas você gosta muito de terror, né? Como é que é essa sua relação aí com o gênero? É um dos gêneros que eu mais gosto, né? Então, assim, eu acho que é um gênero que a gente pode criar paralelos interessantíssimos com a realidade. Então, eu acho que é um gênero muito rico e é por isso que eu falo tanto sobre, enfim, sobre filmes de horror dentro do canal, porque eu acho que geralmente tem filmes que têm muitas camadas pra gente ir analisando, assim, então eu gosto bastante. O terror ele tem se tornado cada vez mais relevante e as pessoas têm levado o terror até com muito mais seriedade do que de um tempo para cá, né? De um tempo atrás, perdão. Justamente por isso, né? Justamente por trazer assuntos que eles são muito mais complexos, eles estão conversando muito mais com o social, e eu acho muito legal quando você traz isso para o seu canal. E a gente vai tentar trazer esses pontos aqui nesses filmes que a gente selecionou, que são filmes muito importantes. E aí vamos começar já com um dos meus filmes preferidos dos últimos anos, tô até com a camiseta dele aqui, que é o Get Out, o Corra, do Jordan Peele, de 2017. Carissa, o que esse filme representa pra você? O que você acha que ele representou também pro cinema como um todo, assim? É engraçado porque eu acho que o Jordan Peele, ele não foi a primeira pessoa a colocar negros dentro do horror, mas eu acho que ele foi quem teve um resultado mais bem sucedido, assim, sabe? Ele realmente trouxe os medos, sabe? Que um dos medos mais fortes, eu acho, das pessoas negras, né? Ele pega referências de filme como The Stepford Wives e tira essa coisa do gênero, sabe? E coloca pra negritude. Então, eu conheço muita gente que dizia que não gostava de filmes de horror porque não se via na tela. E eu acho que o Corra, ele traz muito isso. Ele coloca a gente na tela e coloca um medo que é muito particular, né? Então, eu acho que ele acaba sendo muito importante por causa disso, ao mesmo tempo que, assim, Jordan Peele é um ótimo diretor, então não é só a coisa de vamos tratar temáticas sociais, vamos ter um filme com muitas referências a outros grandes mestres do horror ali e, enfim, é muito bem filmado, o roteiro é muito fechadinho, é muito redondinho, enfim. Aí eu acho um filmaço, acho que o Daniel Kaluuya tá maravilhoso como protagonista do filme e acho a temática super importante também, né? Yes, of course it is.
É isso, não tem nem muito que eu possa falar mais, porque eu acho que você resumiu bem, que o Jordan Peele, ele entende quais são os medos, né? A questão do preconceito racial, do racismo, de trazer isso à tona e não fazer apenas por fazer. É um cara que ele faz questão de botar isso como temática principal, latente, tocar na ferida. E é um cara que ele vem fazendo isso não só em Corra, mas ele faz isso no segundo filme que a gente vai falar já já. E deve ser muito triste para as pessoas que falam, porque esse filme é só para, né? O pessoal gosta muito de usar o tal do lacrar hoje em dia, né? Mas eu acho muito legal porque o Jordan Peele, ele é um cara que ele consegue provar como ele é um excelente diretor, como ele é um excelente cineasta e roteirista, né? Nossa, o cara era comediante e ele usa, inclusive, tudo que ele aprendeu nos anos de atuação, assim, pra tá ali falando de algo tão pesado quanto o racismo, mas Sim. Ele consegue inserir as doses de humor em momentos muito interessantes. Até eu vi o filme 3 vezes no cinema e eu achei muito interessante como em cada sessão era diferente e teve uma que só tinha gente branca. Então, as risadas eram bem, assim, era algo para se observar, assim, onde as pessoas brancas estavam rindo e onde as pessoas negras não estavam rindo, sabe? Eu achei ele muito inteligente na hora de... Eram experiências diferentes, né? Tipo Sim. Assim, entendi. Para você ver que não é só um filme também, aí ele passa de ser um filme, apenas um filme, e é um experimento também, né? Sim, mas eu acho que ele pensou nisso muito quando ele foi fazer, sabe? Não era só... É óbvio, era um filme que eu acho que era muito caro a ele. Ele teve todo o tempo que ele demorou para escrever o roteiro, que eu acho que é, assim, uma grande aula de como escrever um bom roteiro. Com toda a criação de tensão. Eu sei que muita gente fala, né, que o filme não é tão misterioso assim. A gente já imagina o que está acontecendo ali, mas eu acho que não é o ponto. O ponto não é, nossa, será que essa família é ou não é racista? Ou, enfim, a gente já imagina para onde aquilo está caminhando, mas eu acho que é o como ele mostra aquela situação, como ele vai criando tensão e trazendo elementos mesmo do racismo dos Estados Unidos, sabe? Que estão ali na música, no figurino, e enfim, em tudo, né? E ele não bota a galera que por exemplo, pessoas que são adoradores do Trump como racistas, né? Ele coloca uma outra galera e tal, justamente para falar, peraí, não é bem isso que você... E eu acho esses detalhismos e essa maneira como ele trabalha brilhante, né? O argumento do filme como um todo, se a gente for, cada vez que a gente pensa mais no filme, a gente revê o filme, a gente vê como houve esse cuidado, né? Nossa, ele bota eleitores do Obama que votariam no Obama uma terceira vez para mostrar que racismo não tá só em quem grita e chama alguém por, enfim, algum nome feio ou alguma coisa. Na verdade, tá na estrutura, né? É muito mais complexo do que as pessoas querem tratar por aí. Just like that day when you did nothing. You did nothing. O segundo da lista, então já pegando o Jordan Peele novamente, que é o Us, o Nós, que eu amo, acho um filmaço, vi no cinema na época, revi, acho que depois umas 2 ou 3 vezes. Algumas pessoas, não sei se você teve essa impressão, Carissa, que eles ficaram meio divididos, né, em relação ao filme. Eu acho que até por questão do Corra ter apresentado alguma coisa, aí o Us, apesar dele ter várias temáticas parecidas, ele aborda, ele abraça outros elementos ou subgêneros do terror. E por que você acha que a galera talvez tenha dado uma estranhada? Se foi normal isso, ou você chegou a perceber de fato? 2 coisas me chamaram muita atenção quando o filme foi lançado, é que muita gente esperava que simplesmente por ter uma família negra
como protagonista, o filme tinha que automaticamente falar sobre racismo, o que é uma coisa que muito me irrita, porque assim, por que pessoas brancas podem ter todo tipo de narrativa, mas pessoas pretas, elas só podem estar em narrativa? Exatamente. E não. E assim, uma coisa que o próprio Jordan Peele comenta é que a partir do momento que ele coloca ali uma família toda negra, que está sempre conversando com uma família branca e que, querendo ou não, você tem ali questões sociais de tipo, o branco claramente ganha um pouco mais do que o negro, ele tem um barco maior e mais novo, mesmo que a família negra claramente não seja uma família pobre, que não tem condições de, sei lá, sabe, tirar férias num lugar legal. O porquê eu acho que o filme ele fala sobre essa coisa das pessoas excluídas, de modo geral, né? Aquele subterrâneo ali, aquela questão. Então, eu acho que nesse caso aqui, ele foi além do racismo, né? Ele foi além, ele quis... e é isso que você falou, acho que basicamente por que a família protagonista negra precisa estar num filme apenas e exclusivamente sobre racismo? Por que tem que ser racismo? Né? E eu acho que as pessoas também queriam, além disso, da família negra, elas queriam... elas viram o Corra e esperavam que ele fosse fazer algo muito parecido. E eu acho que quando ele não entregou a mesma coisa, teve gente que ficou frustrada. Eu lembro de pessoas falando do roteiro e dizendo que o filme não era muito superficial e coisas do tipo, sabe? E o Nós, ele tem mais... Existe uma ramificação de simbolismos e de significados e de interpretações, principalmente ali pro final do filme, né? Bem, o terceiro da nossa lista, um pouco mais recente, muito bom também, inclusive foi o último filme que eu assisti antes dessa loucura da pandemia rolar e tal, então me marcou muito por isso também, que é O Homem Invisível, de 2020, né? Estreou ali, acredito que aqui no Brasil em fevereiro de 2020, com a Elizabeth Moss, dirigido pelo Leigh Whannell, né, e parceiro do James Wan na franquia Jogos Mortais e tal. E é um filme que pegou muita gente de surpresa, né, porque você pega esse personagem que é o Homem Invisível, né, que vem lá desde a época dos monstros da Universal e tal, você traz para uma temática tão sombria, tão real, tão presente. Você gosta desse filme? O que você sentiu assistindo esse filme? Eu acho esse filme maravilhoso, mas eu confesso que eu me senti... Eu passei por muita raiva nesse filme, porque, assim, é típico abuso que muitas mulheres sofrem, assim, e que muita gente não dá o devido valor, né, à palavra. Muitas vezes as mulheres são tratadas como loucas quando elas falam as coisas e, assim, o filme mostra muito isso, sabe? A violência psicológica ali. E a Elizabeth Moss é maravilhosa e ela vai... A quantidade de nuances que aquela mulher é capaz de, enfim, expressar só com o olho dela, eu acho surreal. É um filme que eu acho que ele é feito, né, pra gente sentir essa raiva também. E eu acho que a maneira como o roteiro trabalha essa questão do abuso, da violência, psicologicamente falando, né, principalmente... E aí tem essa coisa de uma dualidade, né? Como filme de terror, não o filme todo, mas aquela coisa. Será que isso tá rolando? Será que não tá? É óbvio que quem já viu o filme sabe, né, da resposta final, mas eu acho que é isso. O jogo que é feito aqui é muito interessante, né? Sim, porque você, até o final, fica na dúvida. Mesmo que você queira torcer por ela... É muito difícil você não ter dúvidas, porque em vários momentos, assim, o filme, ele faz de propósito, ele te manipula para que você sinta essa dúvida, né? Assim, peraí, será que ela tá dizendo a verdade? Será que, enfim... E aí a gente traz para a questão real que esse filme trabalha, que é o lance de
como as mulheres elas são questionadas, né, nessa posição. O cara vai lá, comete o abuso, a pessoa, né, tem inclusive um caso polêmico rolando agora, a gente não vai adentrar isso, né? Tem um caso do Johnny Depp, né, que tá rolando, porém existem milhares, dezenas de milhares de outros casos, né? Ou até mais, infelizmente, que a gente não sabe, muito provavelmente, e que as mulheres sofrem as mesmas questões que a personagem da Elizabeth Moss sofre aqui, né? E, em muitos casos, a própria mulher, né, assim, ela questiona a própria sanidade, assim, porque a manipulação é tão grande que chega num ponto que não são só as outras pessoas que duvidam, ela mesma duvida da própria sanidade, né? O quarto da nossa lista, um filme que já passou várias vezes aqui no canal, que eu sei que você já assistiu, talvez 98% das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, que é Hereditário de 2018, do Ari Aster, que é um filme que dispensa apresentações, né? Mas por que eu resolvi trazer esse filme para essa lista? Porque eu acho que apesar dele trabalhar muito com o aspecto sobrenatural, de presenças malignas, ele fala muito sobre a questão familiar, psicologicamente, deteriorando aos poucos a relação da mãe e dos seus filhos, né? Inclusive, repetindo o que eu disse antes, o trabalho da Toni Collette aqui é fenomenal, outra atriz que foi injustiçada por não ter recebido uma indicação ao Oscar. Mas o que você tira, Carissa, de Hereditário em termos de importância social, questionamentos, alguma coisa que você já tenha refletido sobre o filme? Acho que toda essa questão que você falou da relação familiar, mas eu acho muito interessante observar a relação familiar entre as mulheres, assim. Tem outros filmes, né? Agora a gente tem visto, assim, como estão trabalhando essa questão, né? Essa relação entre mãe, filhas e avós e tal. Mas eu acho que esse filme, ele trata isso de uma maneira... Ele romantiza muito pouco isso e eu acho isso válido, sabe? Porque a gente tem socialmente essa coisa da maternidade, de como mães precisam ser assim ou assado, e aí a gente vê essa relação mesmo da Toni Collette com os próprios filhos, mas eu acho que além, né, dela com a própria mãe e como a coisa sempre foi meio complicada ali. Eles estavam afastados, né? Elas estavam afastadas, ela não sabia da vida da mãe, a avó das crianças já não tinha relacionamento com as crianças, e aí depois que ela morre, meio que esse passado assombra a família, né? E então, mais um filme que ele não é, digamos, linear demais, eu acho que existe ali, né, uma subjetividade, interpretações, e por isso que eu acho que ele ganhou essa popularidade tão enorme mundialmente, porque as pessoas elas têm para si interpretações ou tiram ali elementos, né, em particular. E além disso, assim, eu acho que o diretor, eu gosto muito dele, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, eu gosto dos dois filmes dele, mas eu acho que ele sabe muito bem como usar a câmera a seu favor, sabe? Desde a primeira cena, quando a gente vai vendo aquela maquete se tornando a casa, assim, eu já fico encantada com como ele filma, sabe? Como ele filma e como ele usa essa questão que você acabou de citar, da maquete, pro que tá acontecendo, né? A questão da gente, como público, tá observando a vida íntima daquela família e como as coisas elas seguem um padrão ali, mas que vai cada vez mais se destruindo, se desfazendo. Então é brilhante, eu amo o trabalho do Ari Aster, não só em Hereditário, como também em Midsommar, justamente por isso, como ele faz esse jogo e como ele traz esses elementos, não só para benefício de como ele dirige, mas para sua narrativa também, né? Sim, e como ele consegue criar horror, né, tensão também, com coisas que aparentemente são tão banais até. I said, stop right now. Fine.
Bem, o penúltimo da nossa lista de hoje, um filme do ano passado, bem recente, acho que inclusive ele entrou no Amazon Prime Video, para quem ainda não viu, que é A Lenda de Candyman, né? Esse personagem aí que na década de 90 ganhou 3 filmes. Essa nova versão, né, de 2021 foi dirigida muito bem pela Nia da Costa. Inclusive, acho as mortes desse filme, sem contar todo o contexto, claro, muito boas, né? A forma como ela filma essas mortes é de uma maneira muito criativa. O que você achou, Carissa, dessa repaginada? Você achou que o personagem Candyman, o universo, mais uma vez trazendo a questão racial, você acha que foi bem-vinda? Você acha que foi exagerada? Como que foi pra você? Eu sou suspeita pra falar sobre esse filme porque foi um dos meus queridinhos do ano passado. Então, assim, eu acho que foi muito bem-vindo, assim. Inclusive, eu gosto bastante do primeiro filme. Mas eu gosto de como ela pega a coisa do Candyman, que, assim, no primeiro filme a gente tem esse vilão, mas a gente não tem a história dele sendo muito trabalhada. E aí, agora, a gente tem, na verdade, possibilidades até de uma franquia, e é curioso, porque eu nem sou a maior louca por franquias, mas assim, pega a história dele e realmente transforma em uma lenda, né? E tem tudo a ver até quando a gente para pra pensar no original, no conto do Clive Barker. Eu não sei se você já leu, eu gosto bastante. Não tem a coisa racial, mas tem a coisa da lenda, né? De ser algo que passa de boca a boca e que vai sendo... só existe porque é transmitida, assim. Então, eu acho que ela traz isso muito forte no filme, além de pegar isso e colocar a questão racial de forma completamente central, né? Dentro da narrativa, assim. Não, e caiu como uma luva, né? Porque eu acho que foi muito orgânico. Eu acho que o primeiro filme, lá da década de 90, ele já traz essa questão mais de uma maneira muito mais branda. E hoje, o filme da Nia da Costa, ele enfatiza, ele cresce essa questão e ele utiliza de uma maneira, eu não diria nem atual, porque... o racismo já é uma coisa que ele, né, tá impregnado há tanto tempo, mas ela traz essa coragem para esse novo filme, né? E o nosso protagonista lá, o Yahya Abdul-Mateen, né? Que eu também gosto muito do trabalho dele aqui. Eu acho que é um personagem que, coitado, tá... O personagem, né? Não o ator, deixando claro. Ele tá perdido porque ele tá... em frente a uma situação sobrenatural, ao mesmo tempo que ele está vivendo numa realidade ali que ele tem conflitos criativos, o cara não consegue trabalhar direito e aquela maldição, digamos assim, é o que dá um fôlego para esse trabalho dele. Então, eu acho essa premissa incrível e eu acho que não é um remake, né, meio que uma continuação, digamos assim, é muito, muito bom. Eu achei muito criativo, sabe? Nossa, e como você falou, da forma que ela filma, eu acho muito interessante que o filme ele tem muito dessa coisa, né? Fala de prédios e de como, enfim, a situação desses lugares que foram criados para pessoas brancas e depois eles se tornaram locais onde existia muita droga e enfim. E aí depois eles são repaginados e vendidos de forma cara, enfim. E tem tudo a ver, né, com essa coisa dos prédios e tal. E a maneira que ela filma remete demais a isso, sabe? É muito interessante como ela usa a questão dos espelhos e eu acho interessante como ela trabalha os enquadramentos de maneira que tudo remete ao tema. Sim, sim. Tem lá as partes do museu, da exposição, a morte da exposição é muito legal. Enfim, eu já tô dando spoiler aqui, pelo amor de Deus, me pare, Carissa, mas assim, é isso que você falou, e aí tem um ciclo, né, porque primeiro foi criado para uma galera mais rica e depois o Cabine Green, né, foi abandonada e depois ela foi retomada e construíram lugares caríssimos com pessoas riquíssimas.
E aí você tem toda a raiz, né, do problema, e como ela traz isso à tona aqui é bizarro, cara. The way I found her in our apartment, covered in blood. O último da nossa lista de hoje, esse aqui também é polêmico, porque é um filme, inclusive, que eu fiz vídeo pra ele recentemente, falando como eu gosto pra caramba dele, e eu acho ele muito importante, que é It Follows, Corrente do Mal, de 2014, do David Robert Mitchell, que, vamos lá, né, é um filme lá de 2014 que foi um dos precursores dessa nova onda do terror, desses filmes que vieram depois, e quase entrou na nossa lista de hoje aqui também, que é o Babadook, que eu acho que veio nessa época também, e de lá para cá foram se intensificando as inserções sociais e as metáforas, a subjetividade dos filmes, é que claramente, porque se você caiu no planeta Terra agora, você não sabe, o Corrente do Mal é de uma entidade que é passada de pessoa para pessoa através da relação sexual, né? Então, é uma história absurda, é uma história doida, mas eu acho super criativa, e que quando a gente traz para a realidade e tal, dá pra gente fazer vários paralelos, né, Carissa, em relação a questão até de se proteger, e, enfim, o que você acha dessa história aí? Tem toda essa coisa, né, de ter relação com, não só com a AIDS, mas até com qualquer tipo de doença sexualmente transmissível, ao mesmo tempo que a gente pode parar e pensar nesse pavor que se cria com relação a, eu não vou nem dizer sexualidade, mas ao sexo mesmo, e como, se a gente for pensar, quanto mais conservadora a sociedade, mais se cria um pavor do sexo e, enfim, o que acaba criando várias situações complicadas e tal. Então, eu gosto muito, inclusive, dessa coisa da analogia do filme à ideia do HIV e desse pânico, né? E, além disso, se a gente não for fazer nenhum tipo de, enfim, paralelo com a realidade e tal, o filme ainda é muito bom, ele funciona super bem, ele dá medo sem aparecer, sabe, de forma concreta a entidade o tempo inteiro. Exatamente, ele é um filme que, beleza, a gente falou dos aspectos sociais aqui, mas eu acho, primeiro, um filme super bem dirigido. Eu acho que a atmosfera, o clima do filme é incrível. Sim, tem muita gente aí do lado falando, mas é um filme muito lento e tal. Exatamente, né? Mas cinema a gente tá para assistir, para absorver, para tentar entender qual é a proposta daquele conteúdo ali. E eu acho que dentro dessa proposta, a grande maioria das cenas que são criadas, elas são cenas naturais. Eu posso falar isso até porque, como eu revi o filme pela, sei lá, terceira vez muito recentemente, eu reparei nessas cenas onde existe uma naturalidade até da conversa, do diálogo dos jovens ali, onde eles precisam falar não só do mal que eles estão vivendo, mas de coisas cotidianas ali, para criar relação entre eles, para dar mais veracidade àquela história e para a gente se importar mais com aqueles personagens. Então, são vários aspectos que, como um todo, o filme funciona muito bem, sem contar que é bizarro, né? Essa sensação de você estar sendo seguido por uma pessoa que não corre, que está vindo ali atrás, será que é a maldição, não é? Então, é praticamente claustrofóbico, independente se você está ao ar livre, né? Sim, e essa coisa da claustrofobia, eu vejo muito como... O filme tem vários planos sequências, assim, e tem alguns que vão te sufocando. Eu acho que essa maneira dele movimentar a câmera só ajuda nessa sensação de claustrofobia e de pânico que a gente vai tendo como a protagonista tem, sabe? Exatamente, tem pelo menos umas 4, 5 cenas ali que elas dão para dar uma ansiedade, assim, uma coisa, e é rápido, não precisa ser nada muito longo, mas que já é super efetivo ali na proposta. Inclusive, eu tava lendo que não enterraram a ideia de fazer uma continuação pro filme, inclusive com a atriz principal. Não sei até que ponto isso pode dar certo, mas o primeiro filme ele já cumpriu um papel, assim, relevantíssimo.
Então é isso, 6 filmes de terror com o terror social, que é muito importante, né? Não só para a tela, mas fora dela. E Carissa, muito obrigado de verdade por você ter participado aqui, para você ter agregado tanto nessa discussão. Espero que você volte outras vezes. E só relembrando, né, antes da Carissa falar, o canal dela é o primeiro link na descrição. Vá lá, conheça. Os debates que a Carissa promove lá são muito legais, tá? Saia dessa zona de conforto, que é muito importante. Primeiro eu que agradeço pelo convite. Como eu disse antes, muito legal estar aqui. Eu admiro muito o canal. E, enfim, eu tenho um canal, né, que eu falo sobre horror, mas eu falo muito sobre questões sociais dentro do gênero. Então, eu falo muito sobre os estereótipos que são usados, sobre questões raciais, sobre, enfim, a representação feminina dentro do gênero também. Então, é por isso que o Lucas está falando tanto dos debates que eu tento levar para o canal, e, enfim. Só que também tudo na paz, sem brigas, enfim. Exatamente. É muito importante isso, tá? Antes de mais nada, você que, sei lá, pensa completamente diferente, é importante ter esse respeito acima de tudo. Agregar, né? Absorver, eu acho que é importante. Eu já me vi em várias situações em que, sim, eu fui confrontado por várias coisas e é importante a gente trazer isso cada vez mais para a nossa vida, né? Porque o 8 ou 80 ele não existe. Então essas discussões que a Carissa traz são incríveis. Então o prazer foi todo meu, viu, Carissa? Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Siga a Carissa lá. A gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal aqui também. Veja os outros vídeos e até um próximo. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.